Graça e paz, livres em Cristo. Que presença gloriosa de Deus nós estamos sentindo aqui, através dos louvores que foram entoados, como o nosso Deus é poderoso. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo para a palavra dessa noite, a mensagem de Deus para nós hoje, em Apocalipse capítulo 21, e nós vamos ler o verso 21. Apocalipse capítulo 21, verso 21, apenas o verso 21, nós estaremos lendo nesse momento. Amém? A palavra do Senhor diz assim: as 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua presença por meio da Tua palavra. Como é glorioso, Pai, poder estar diante de Ti, Senhor. Como, Deus, é maravilhoso poder servir ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, mesmo em meio às lutas e dificuldades, Senhor. O Senhor tem sido bondoso para conosco. O Senhor tem nos coberto de graça, de misericórdia. Ajuda-nos nessa noite, Pai. Ensina-nos nessa noite por meio da Tua palavra. Para a glória do Teu nome, Senhor, que essa palavra transforme a vida de cada um de nós, tanto a do Seu ministro, quanto a daqueles que estarão ouvindo, Pai. Que nós sejamos impactados por ela, e que a nossa vida seja separada em antes e depois, porque a partir dela, Pai, que possamos viver em um outro nível de vida espiritual, em um outro nível de graça, em um outro nível de honra, em um outro nível de louvor e adoração, para honrarmos o Senhor em tudo. Assim nós oramos, e para isso, Senhor, mais uma vez eu te peço, que não seja a voz da minha vontade, que não seja a voz da minha carne, mas que seja a voz do Teu Espírito a falar conosco. Assim temos a certeza de que experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Essa é a oração que fazemos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus, desde já te agradecendo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, queridos. Queridos, o tema da mensagem de hoje é portas, portas. Esse é o tema da mensagem de hoje. E fato é que existem portas que o próprio Deus fecha na nossa vida. Existem portas que Deus abre, mas também existem portas que Deus fecha. Assim como existem milagres e bênçãos que Deus nos concede, mas também existem dores que são produzidas e promovidas pelo próprio Deus. Jó é testemunha disso, passou por tudo que passou para que Deus fizesse algo ainda mais precioso através da vida dele, mais do que Deus já estava fazendo. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens e mulheres que passaram por dores permitidas por Deus. E aí talvez você diga assim: pastor, isso é uma realidade, mas o que é que isso tem a ver com o tema da mensagem? Portas. E eu digo para você, tem tudo a ver. O texto que nós acabamos de ler diz o seguinte: as 12 portas eram 12 pérolas. Preste bem atenção, as 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. Ou seja, não eram 12 pérolas que formavam uma porta, nem muitas pérolas que formavam uma porta, era uma única pérola. Cada porta, cada uma das 12 portas da Nova Jerusalém, quando João as viu, cada uma delas era feita por uma única pérola. E aí é algo que, quando eu li esse texto, guiado pelo Espírito Santo de Deus, mexeu comigo, presbítero Ronaldo. Sabe, são esses detalhes que Deus sempre traz coisas poderosas, né? E eu fico assim: Deus, o nosso Deus é maravilhoso demais. O nosso Deus é tremendo. Quando nós colocamos dentro do nosso coração o entendimento que já foi transmitido aqui, da parte de Deus para nós, que as coisas grandes são bênção de Deus para nós, mas as coisas pequenas são Deus nos provando, nós começamos a viver coisas maravilhosas e poderosas e grandiosas através de coisas que para muitos não significa nada. 12 portas, cada uma delas feitas de uma única pérola. Pérola é algo grande, sim ou não? Pérola é algo muito grande. Pensa nas portas da Nova Jerusalém. As portas da Nova Jerusalém, da cidade celestial, elas devem ser gigantescas. Elas devem ser imensas, lindas, maravilhosas. Mas cada uma delas é feita de uma única pérola. Que coisa interessante, porque pérola é algo muito pequeno. Pérola é algo produzido dentro de uma ostra. E ostra, o produtor da pérola já é algo pequeno. O corpo que produz a pérola é algo pequeno.
Mas eu já começo essa mensagem dizendo para você que as lutas que você enfrenta nessa vida, que as provações que você enfrenta nessa vida, por mais que você atribua a elas um valor e um tamanho muito grande, elas são insignificantes se comparado com o tamanho que você tem em Deus, porque a sua luta, o seu problema é finito, mas nossa vida é eterna em Deus. Então, os problemas e dificuldades, por mais que pareçam muito grandes para nós, aqui nessa vida, na eternidade eles são pequenos. Mas as bênçãos que parecem muito pequenas nessa vida, derivada de problemas, de lutas e de dificuldades, na eternidade, elas têm um valor muito grande, elas são poderosas em Deus, e se nós aprendermos a olhar para as pequenas coisas que Deus realiza na nossa vida, e entendermos o louvor e a adoração que podem ser produzidos por meio dessas coisas, nós viveremos grandes coisas em Deus. Porque veja, pérola é algo tão pequeno, mas no mundo espiritual, Deus as colocou como as 12 portas da Nova Jerusalém. Agora vamos observar uma coisa. Como que as pérolas são produzidas? Elas são produzidas, como eu já falei aqui, por uma ostra. Um molusco insignificante, que habita os mares e os rios. E esse molusco, para que ele produza a pérola, ele precisa passar por um tempo de grande dor. Um grão de areia entra dentro da casca, dentro da concha desse molusco e começa a incomodar ele, começa a gerar dor, começa a gerar desconforto. E aquele desconforto, aquela dor que é gerada por meio dessa pequena pedra, o molusco passando por isso, o corpo dele começa a secretar alguns produtos químicos que vão envolvendo essa pedra. E esse corpo estranho que é o grão de areia, que está ferindo ele, que tem pontas, que tem, arestas, partes que o ferem, agora começa a ser envolto por carbonato de sódio. E ali vai produzindo toda aquela casca e vai envolvendo aquilo que o fere, que o machuca, até que algo muito precioso é formado ali dentro. Eu digo para você, guiado pelo Espírito Santo, a dor que você tem vivido, as lutas que você tem vivido, as dificuldades que você tem vivido, envolva cada uma delas com honra e com glória, com louvor e adoração para o Senhor, e você verá que a dor que você tem vivido produzirá glória, honra e louvor para o Senhor. No momento em que tudo isso que você está passando for envolto pela gratidão, no momento em que tudo isso que você está passando for envolto pela honra para a glória do Senhor, você produzirá frutos preciosos, poderosos, pérolas para o nosso Deus. Coloque a mão sobre o seu peito nesse momento. Eu quero convidar você a dizer assim para a sua alma. Diga assim: ó minha alma, confie em Deus, porque as dores que você está vivendo não são eternas, mas a glória que será produzida através delas serão grandes portas na eternidade, portas de louvor para o nosso Deus. Aleluia! Se você entende isso, exalte ao Senhor. E olha, o Salmos no capítulo 100, no verso 4, fala exatamente o seguinte, preste muita atenção nisso. Salmos 100, verso 4: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Eu vou repetir, ouça isso, ouça com atenção. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. As portas da Nova Jerusalém são feitas de uma única pérola, e a pérola é produzida pela dor. A pérola é produzida por um tempo de sofrimento, por um tempo de incômodo. Mas o Senhor coloca cada uma das 12 portas da Nova Jerusalém sendo representadas por uma única pérola, para dizer para mim e para você que o meu e o seu problema
servirão de porta para que muitos possam passar para o reino de Deus. O meu e o seu problema, olha, quantas lutas você já enfrentou, quantos problemas você já enfrentou, e o Senhor te manteve de pé, porque a luta e o problema que você enfrenta não são para te destruir, eles são para produzir dentro de você algo precioso demais, algo glorioso demais, que servirá de porta para a passagem de muitas pessoas, das trevas para a maravilhosa luz do nosso Deus. Se você entende isso, libere um som de glória e exalte ao Senhor. Aleluia. Entrai pelas portas dele com gratidão. O que isso nos ensina? Se as portas são produzidas, se as portas são frutos, ou melhor, se as portas são o fruto de um sofrimento, e ele diz, entrai pelas portas dele com gratidão, ele está nos ensinando, não murmure pelo sofrimento, não murmure pela dor, não murmure pela luta, não murmure pelo problema, seja grato, está difícil, mas seja grato, está com muito problema, mas continue sendo grato ao Senhor, está enfrentando dores, mas continue sendo grato ao Senhor. Sabe por quê? Porque o que você está vivendo só se transformará em uma pérola preciosa, se você envolver essa pedra que está te incomodando, essa luta que está te incomodando, essa dor que está te incomodando, com gratidão e honra para o Senhor. É necessário que você envolva a sua dor com gratidão. E como que eu envolvo a minha dor na gratidão? Quando eu paro de murmurar. A palavra de Deus diz que Deus está entronizado sobre os louvores do seu povo. Deus está entronizado sobre os louvores do seu povo. Eu quero pedir a você, preste bem atenção aqui, olha bem para mim aqui, preste muita atenção. A palavra de Deus deixa claro que Deus está entronizado sobre os louvores do seu povo. E o que é louvor, senão uma ação de graças? Louvor não é a música que nós cantamos no culto. A música que nós cantamos no culto pode não significar nada para Deus se não for um fruto de coração grato. A música que nós cantamos no culto pode não significar nada para Deus se não for o fruto de honra para Ele, para honrá-lo, para bendizer o nome dEle. Então, se você entender que louvar a Deus é ser grato a Ele, porque é fácil prestar louvor a Deus. Esquece agora o louvor como música, tira isso agora da sua frente. O louvor, a música também serve para louvar a Deus, mas o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração é um coração grato. Me mostra na Bíblia onde você viu Jesus cantando canções. Jesus cantava, obviamente, isso faz parte da cultura judaica até, e Jesus era um judeu, e era um servo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Jesus era Deus aqui na terra, ele louvava e bendizia o nome do Pai, mas nós não encontramos na Bíblia Jesus cantando canções, mas nós encontramos na Bíblia Jesus sendo grato ao Pai todo o tempo todo. Nós encontramos Jesus sendo grato ao Pai quando Ele apresentava o pão, então deu graças, o partiu e dividiu para a multidão, e quando Ele dividiu o pão, multiplicou, porque quando nós somos gratos, Deus faz multiplicar, mas quando somos ingratos, Deus faz definhar aquilo que nós temos. Então Jesus sempre adorava a Deus com gratidão. Nós vemos Jesus não cantando canções, mas honrando ao Pai com palavras, com ações, com gestos, com tudo Jesus honrava o Pai. Porque o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração é a honra e a gratidão. Então, o que nós precisamos compreender é que se Deus habita, se Deus está entronizado sobre os louvores do seu povo, quando nós somos gratos, quando nós agradecemos a Deus pelo que temos, quando nós agradecemos a Deus pelo que Ele tem feito, quando nós agradecemos a Deus pelas coisas que Ele realiza na nossa vida, quando nós somos gratos, nós o estamos louvando, e quando nós o louvamos, Ele se entroniza sobre nós. E sabe o que significa Deus está entronizado? Significa que o governo da nossa vida está nas mãos dEle, significa que é Ele que rege, que é Ele que domina, que é Ele que governa, que é Ele quem conduz. Se Ele está entronizado sobre nós, é Ele quem conduz, é Ele que governa. Agora, se somos gratos a Deus, e sendo grato a Deus, Deus está entronizado sobre os louvores do povo dEle. Quando somos ingratos, a quem nós entronizamos?
Vou repetir essa pergunta. Se quando nós somos gratos a Deus, estamos louvando ações de graças, palavras de gratidão, orações de gratidão, sabe, ações de gratidão durante os nossos dias, quando somos gratos, estamos entronizando a Deus, porque estamos louvando a Ele. Quando somos ingratos, a quem nós estamos entronizando? Satanás. A ingratidão produz um altar para Satanás. A ingratidão produz um trono para Satanás. E o Senhor diz para você nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o Espírito Santo diz para você, não manifeste mais palavras de ingratidão. Para de reclamar, para de murmurar, para de ficar reclamando de tudo. Ei, começa a louvar a Deus, agradece, louva, honra, presta gratidão, que você vai ver Deus multiplicar. Que você vai ver Deus abençoar. Os problemas que você está enfrentando, as lutas que você está enfrentando, as dores que você está enfrentando, todas elas podem ser transformadas em preciosas pérolas para o Senhor. Mas para isso você precisa envolver as dores com a gratidão e com a honra. Porque se você envolver a sua dor com a ingratidão, você pode ter certeza que o que você vai produzir vai ser mais dor, mais dificuldade, mais problemas. É por isso que nós vemos pessoas que não conseguem sair do problema. E a palavra de Deus não diz que é de luta em luta, de dor em dor, de problema em problema que somos renovados. Não, a palavra de Deus diz que é de glória em glória. E a glória só é derramada quando a honra sobe. A glória só é derramada quando o louvor sobe. A glória só é derramada quando a adoração sobe. A glória só é derramada quando a gratidão sobe às alturas. Então, para que eu possa envolver a minha dor, para que eu possa envolver o meu sofrimento com a graça, com a gratidão, com a honra, eu preciso prestar louvores a Deus. Eu preciso entronizá-lo sobre mim. Eu preciso mostrar que a dor não me afasta dele, que a luta não me afasta dele, que o sofrimento não me afasta dele. Eu preciso mostrar para o Senhor, Senhor, independente das circunstâncias, eu já entendi, o inimigo não pode tocar em mim, então as minhas dores são permissão do Senhor, as minhas lutas são permissão do Senhor, e agora eu sei que elas são para que eu possa produzir algo precioso, que será uma passagem para muitas pessoas entrarem no teu reino. Eu parto para a conclusão dessa noite, dizendo para você o seguinte, preste muita atenção nisso. A adoração que nós prestamos aqui na terra para Deus é exclusiva. No céu você nunca vai poder prestar para Deus a mesma adoração que você presta aqui. No céu não haverá dor, no céu não haverá morte, não haverá sofrimento, não haverão tristezas. No céu nada disso vai existir. Lá vai ser tudo tão maravilhoso. E sendo tudo tão maravilhoso, é muito mais fácil louvar, não é verdade? Quando tudo está dando certo, quando tudo está funcionando, é fácil louvar. Quando tudo está funcionando, é fácil adorar a Deus. Quando tudo está funcionando, é maravilhoso prestar culto ao Senhor. Mas quando tudo está difícil, quando as pedras da vida entram em nós, que são os problemas, as dificuldades, e começam a nos machucar, começam a produzir dor em nós, quando as lutas começam a produzir dor em nós, aí sim, nós podemos prestar a adoração exclusiva dos filhos de Deus aqui na terra. Ei, os anjos adoram ao Senhor no céu, Deus tem adoração 24 horas lá, mas olha o que ele diz, em João capítulo 4, verso 24, ele diz que ele procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. São esses os tais que o Pai procura para seus adoradores. Ele procura pessoas que o adoram na bênção e na dificuldade, adoram quando tudo está funcionando e quando tudo está dando errado, quando as pedras da vida começam a te machucar. Ao invés de você murmurar, reclamar, ao invés de você retroceder, você avança, você prossegue. Aí é que você entende, se algo desse nível está me machucando, está me ferindo, está se levantando contra mim, eu preciso servir ao meu Senhor e honrá-lo e ser grato a Ele, para que Ele possa envolver a minha dor com algo precioso, para que vidas sejam transformadas.
A adoração aqui da terra é exclusiva. Agora presta atenção aqui. Presta atenção nisso. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 13, verso 45. Mateus capítulo 13, verso 45 é fruto de discussão entre teólogos. E aqui eu não consigo ver dificuldade, eu não consigo ver motivo para discussão. Eu encontro uma dualidade nesse texto. Quando diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Presta atenção nisso. Verso 46. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. E aí alguns dizem que esse negociante é Jesus. E outros dizem, não, esse negociante não é Jesus, esse negociante é a igreja. E aí eu digo, esse negociante é Jesus e é a igreja. Quem é a igreja? Somos nós, você e eu somos a igreja. De fato, quando olhamos para o texto, pelo prisma daqueles que defendem que Jesus é o negociante dessa parábola, nós vemos Jesus se despindo de toda a sua glória, abrindo mão de tudo, descendo do céu, se humilhando por todos nós, se humilhando para cumprir a vontade do Pai, e aqui na terra, depois de deixar tudo de precioso que Ele tinha, Ele nos resgatou, Ele nos comprou pelo preço mais alto que poderia ser comprado, pela própria vida dEle, Ele nos comprou para o Pai. Mas lembra, nunca tire isso da sua memória. Uma pérola preciosa. Você foi uma pérola preciosa por quem Jesus vendeu tudo para te comprar. Mas a pérola é produzida pela dor. Você pode repetir isso comigo? A pérola é produzida pela dor. Diga assim, a pérola é produzida pela dor. Então diga assim, as minhas dores produzirão pérolas preciosas para a glória do meu Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Mas veja, Jesus é o negociante, por isso que eu digo que eu encontro uma dualidade aqui, porque Jesus de fato é o negociante que vende tudo para poder comprar a pérola preciosa, de grande valor. Mas a igreja também é você e eu. Porque o Evangelho propõe para nós o mesmo que propôs para Cristo Jesus. O Evangelho, por isso que eu digo que não consigo encontrar dificuldade dentro desse texto, porque o Evangelho propõe para nós o mesmo que propôs para Jesus. O que o Evangelho nos propõe? Morra para si, para viver por outros. Entregue-se para que outros tenham vida. Ainda que você sofra, os seus sofrimentos produzirão glória para Deus. O Evangelho sempre aponta para uma realidade. A glória não tem a ver conosco, a glória tem a ver com Deus. O Evangelho sempre aponta para uma realidade. Nós precisamos abrir mão para que nós possamos comprar algo de valor. Nós não compramos a salvação porque ela foi comprada por Cristo Jesus para nós na cruz do Calvário. Isso é um fato glorioso. Mas é necessário que nós deixemos tudo, como Pedro, André, Tiago e João, depois que eles viveram o milagre que eles tanto esperavam, a pesca maravilhosa, eles deixaram os barcos com 2 toneladas de peixe e seguiram a Jesus, porque eles entenderam essa preciosidade de pesca. Não tem valor algum se eu não estiver caminhando com o dono do milagre. O que adianta você viver o seu milagre se ele for te afastar de Deus? Alguns homens e mulheres na história tomaram a decisão de não viverem nunca o milagre que eles queriam, porque eles preferiram Cristo. E quando eles tomaram essa decisão, a grande maioria deles viveram um milagre maior do que esperavam. Agora, eu digo para você o seguinte: é interessante observar que se a sua dor é como o grão que entra na concha e produz a dor naquele molusco ao ponto dele produzir algo precioso ali dentro, por envolver aquela pedra com cada vez mais, com algo liso, algo que não machuca. Sabe o que é importante observar aqui? Que a pérola não produz glória para a ostra, como a árvore não produz fruto para si mesmo. Olha como o Evangelho é completo, e todas as vezes que o Evangelho é pregado, sempre o fim será o mesmo.
A árvore não produz fruto para si mesmo. Então, se você entende que Deus chamou você para ser uma árvore, para produzir muitos frutos, e Jesus disse: vão e deem frutos. O fruto não é para que você se alimente dele. Você nunca viu uma mangueira chupando manga, uma jaqueira comendo jaca, uma laranjeira chupando laranja? Nunca! Porque o fruto é para que outros sejam alimentados por ele. Deus diz: vão e sejam árvores. Vão e deem frutos. Vão e deem frutos. Da mesma forma, a dor que você está vivendo não é para que você se glorie daquilo que vai ser precioso que Deus vai gerar, porque muitas vezes é isso que nos confunde. Nós entendemos assim: o que eu estou vivendo vai produzir algo glorioso para mim, e o que eu quero é isso, o que eu quero é viver essa glória, o que eu quero é viver essa glória, o que eu quero é viver essa glória. E aí o Senhor diz: então você ainda não entendeu que o que eu quero é que você seja a manifestação da glória, que o que eu quero é que você seja, que você se transforme, que você seja de fato a manifestação da glória. Lembra do que você já entendeu aqui? Deus não te chamou para que você abençoe pessoas apenas, mas Deus chamou para que você seja uma bênção. A dor que a ostra sofre produz algo precioso, mas aquela pérola não orna o pescoço da concha. Aquela pérola orna o pescoço de outras pessoas. Da mesma forma eu digo para você: a dor que você tem enfrentado, as lutas, as dificuldades, as provações, elas vão produzir algo glorioso, mas não vão ornar o seu pescoço, vão ornar o pescoço de Deus. O Senhor será louvado e engrandecido através do milagre que vai acontecer na sua vida. O Senhor será louvado e engrandecido através do milagre que vai acontecer em você. Agora eu quero convidar você a nós orarmos ao Senhor, porque as dores, elas não são fáceis de lidar. Os problemas, talvez a sua seja uma doença. Não sei qual problema você vive na sua vida, mas o Senhor sabe. Por isso Ele colocou você diante dessa mensagem, para dizer para você: uma porta se abrirá através da dor e do sofrimento que você tem enfrentado. Pessoas passarão por ela. E se você não entender que esse é o propósito do Evangelho, você sempre vai viver um Evangelho medíocre. Você sempre vai viver um Evangelho egoísta, egocêntrico. Você sempre vai viver um Evangelho fixado em você. Mas quando você entende: o que Deus propõe para mim é que eu seja um instrumento de glória para a glória dEle, é que eu produza honra para Ele, é que eu envolva todo o meu sofrimento com a gratidão e com a honra, e com isso eu produzirei algo tão precioso que ornará o pescoço do meu Senhor, e as pessoas dirão: louvado seja Deus através dela, louvado seja Deus através dele, porque de fato Deus existe. Olha o milagre que aconteceu, e Deus será glorificado. E mais, cada porta, cada uma das 12 portas eram feitas de uma única pérola. O seu problema aqui na terra parece algo muito grande. O seu problema aqui na terra parece algo imenso. Mas repara, um grão de areia para você é insignificante, é verdade ou não é? Mas para a ostra é um incômodo muito grande. O seu problema para você é algo muito grande, mas para Deus é algo insignificante. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Só que esse algo insignificante aqui na terra, que é o seu problema, pode produzir algo tão glorioso, que Deus colocará de modo tão poderoso, que as pessoas entrarão na presença de Deus. Elas dirão: o Senhor, olha, quantas pessoas aqui na igreja já viveram isso. A dona Alda, que Deus te abençoe, Alda, ela veio para essa congregação porque ela viu na vida da Daniele, na vida da Mariana, Deus. As dores da Mariana, as dores da Daniele produziram, um colar de honra para o Senhor. E a Alda olhou e falou assim: olha, Deus existe, Deus é poderoso, Deus é fiel, e eu quero conhecer um pouco mais desse Deus. Com certeza foi isso que Deus gerou no coração dela. Olha Mariana, olha Daniele, o que Deus tem feito. Ela viu, ela falou: pastor, eu vi o testemunho do Igor e da Mariana no Instagram aquele dia.
E eu falei, que coisa linda. Olha, o Senhor sendo louvado mais uma vez, no meio da nossa dor, a sua dor, o seu problema, se você envolver ele com honra e com gratidão, se transformará em uma pérola preciosa, que será um portal para que pessoas entrem na presença de Deus. Eu acho que agora você entendeu. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Sua família, seus amigos, todos eles virão a Cristo. Se você crê, e se você envolver as suas dores, ao invés de ficar reclamando, murmurando, sabe? Não, envolva as suas dores com gratidão e honra para Deus, e elas se transformarão em pérolas, e o Senhor será louvado, e você produzirá os frutos que Deus chamou para produzir. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, diante do Senhor estão filhos e filhas, homens e mulheres, que receberam a Tua palavra. Que essa palavra traga cura, onde havia murmuração e reclamação, onde Satanás estava sendo entronizado por causa da murmuração, onde Satanás estava sendo entronizado, produzindo cada vez mais mal, porque havia murmuração, havia reclamação, que caia por terra agora em nome de Jesus, todo principado, toda potestade, todo dominador, e que o Senhor seja entronizado sobre os louvores do seu povo. Senhor, ensina-nos a ter um coração grato, ajuda-nos, Espírito Santo, para que sejamos gratos ao Pai, nas bênçãos e nas lutas, nos dias bons e nos dias maus, que sejamos gratos ao Pai, Senhor, em tudo e por tudo, na bonança e na escassez, da forma que for, que continuemos sendo gratos ao Senhor, e que nada nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus, sobre a minha e a sua vida, para a glória de Deus Pai. Amém, amém.